invista alto naquilo que não tem preço. Que é isso que é o diferencial. Quando as pessoas elas se tocam para isso, elas começam a entender que o intangível é que move o mundo. E aí acaba conectando mais uma vez com ser de Deus. Ser de Deus é rentável. É rentável. Para eles, as empresas devem apontar para o céu, para a eternidade, para o infinito, para algo muito maior, chamado movimento Empresas que Curam. E eles, independente do que eles fazem, do que eles vendem, eles têm o propósito de curar as pessoas. E hoje é mais necessário do que nunca. Todo mundo está buscando cura. Você está no Gestão e Emoção com Carlos Marchior, um podcast que mistura boas ideias, reflexões e ferramentas práticas para liderar e viver com propósito. Vamos começar? Hoje o nosso convidado é o Frei Rogério Soares, ele que é sacerdote, escritor e comunicador, nascido em Brasília e criado no Piauí, membro da Ordem Nossa Senhora das Mercês, único da sua família a seguir o caminho religioso, criador da Pastoral do Empreendedor e do projeto Amigos do Frei. Hoje ele é pároco aqui da nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima. Seja bem-vindo, Frei. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Uma surpresa estar aqui com você, estar nesse podcast com um tema tão interessante, com uma provocação importante, que fala de gestão e emoção, estratégias, e estamos aqui para poder contribuir. O maior livro de gestão de todos os tempos, né, Frei? E a nossa história, pessoal, ela começou de uma maneira muito interessante. Eu estava em Brasília no evento da Fundação Dom Cabral, e aí ele falou: rapaz, lá em Jataí tem o Frei Rogério, que ele faz a missa do empreendedor. E aí eu fiquei com isso na cabeça e sempre querendo ir procurar o Frei Rogério. Cheguei na paróquia, me deparo com quem? Com o Frei Rogério em pessoa, né? Chego ali, que eu posso ajudar? Não, procuro o Frei Rogério, sou eu. E aí se iniciou essa nossa relação aqui. Frei, pra gente começar aqui, conta um pouquinho aí da sua trajetória, dos seus passos aí, desde a infância, onde o senhor nasceu, como que foi esses momentos marcantes aí da vida do senhor. Então, eu tenho uma história um pouco diferente, vamos dizer assim, porque eu nasci em Brasília, meus pais, eles foram retirantes, né, para Brasília. Meu pai trabalhava no Ministério da Justiça, e minha mãe não se adaptou na cidade de Brasília. Meus irmãos nasceram e com 4 anos de idade eles resolveram voltar para o Piauí. Então nós voltamos para o Piauí. Eu cresci no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, cidade da Serra da Capivara, pinturas rupestres, um lugar fantástico. E ali eu cresci na igreja, me interessei pela vida religiosa, mas antes disso eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade no escritório de contabilidade. Eu era office boy no escritório de contabilidade. Com 14 anos eu já era responsável por 45 microempresas. Eu fazia toda a contabilidade, meu primo, que era o contador, assinava. E eu me relacionava com comerciantes com a minha infância inteira, muito cedo. E eu fui um empreendedor mirim também. Eu tive meus pequenos empreendimentos. Tive minha primeira empresa com 17 anos de idade. Eu fui emancipado pelos meus pais para abrir um CNPJ, que no tempo era CGC, né, no tempo. E eu abri um negócio de biscoitos, que eu formalizei, na verdade, o negócio dos meus pais, uma fabriqueta de biscoitos. Olha só. A gente fazia as petas, minha mãe fazia cocada, não é à toa que hoje eu tenho as petas do Frei e as cocadas do Frei, então, vem um pouco da minha infância. Tem uma história. Que legal. Eu cresci nesse universo do empreender. E eu fui um empreendedor muito cedo, né? Eu fui formalizado com 17 anos de idade, numa época que nem MEI existia, né? E depois eu fui para São Paulo estudar Direito. Entrei na faculdade de Direito. Uau. Em São Paulo, mas não prolonguei e eu desisti do Direito para ser padre. Com 20 anos eu entrei no seminário. Esse ano fez 25 anos desde esse dia que eu decidi entrar no seminário. E aí minha trajetória no seminário foi de muito estudo. Fiz uma filosofia muito bem feita em Brasília. Estudei teologia na Itália. Fiz bacharel em teologia, fiz mestrado em teologia fundamental. Uau. E trabalhei no rádio do Vaticano. Eu fui funcionário do Papa. Olha Trabalhei só. na Rádio Vaticano, foi uma experiência extraordinária. Eu também fiz rádio na minha infância, na minha juventude. Gosto de rádio, enfim. Resumindo é isso, depois, como padre, eu morei em 3 grandes capitais, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, e agora estou aqui em Jataí,
essa é a minha trajetória e fundei a Pastoral do Empreendedor aqui no Brasil, que já está no país inteiro. A gente vai falar sobre isso também. Ô Frei, na época que o senhor cresceu ali com 12, 13 anos, que tamanho tinha a cidade ali, só por curiosidade? A minha cidade nessa época tinha 20 e poucos mil habitantes, hoje chega a 40 mil, mas éramos 20 e poucos mil habitantes na cidade. E uma cidade de muito comércio, porque era pequena, mas pujante porque é a cidade polo, centro regional. E essa vocação pro serviço religioso ali, como que ela surgiu? Como que isso acontece? Assim, hoje a gente fala muito da questão da busca do propósito, né? A pandemia trouxe muito isso, eu vou falar aqui, não sei se é a palavra correta, mas assim, a inversão dos valores, mas não negativamente, né? Porque as pessoas buscavam ali as coisas mais mundanas e agora com a pandemia, com tudo que aconteceu, elas estão buscando mais a essência, o propósito, né? Sim. O senhor pode compartilhar como que foi isso na vida do senhor? Essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente acredita que há um chamado. Eu, desde meus 13 anos, eu senti um chamado diferente para as coisas de Deus. Eu ia para a igreja sozinho, nunca fui uma criança que os pais obrigavam. Eu ia só. Eu queria participar da catequese, eu queria ir para a crisma. Me tornei catequista com 15 anos de idade. Então tudo foi muito precoce. Então eu amava a igreja, amava as coisas do sagrado, né? De rezar, de orar e de estar na comunidade. Uma das coisas que eu sempre amei foi ser comunidade, fazer parte de uma comunidade. E aí com meus amigos a gente começou a fazer esse discernimento. Nós entramos em 4, eram 4 amigos, os 4 entraram no seminário. Dos 4, 3 ordenaram, dos 4, 3 foram ordenados, inclusive eu. E aí, eu relutei, minha família era contra, né, eu ser padre, né? Eu relutei em aceitar, por isso que eu prolonguei e fui para tentar direito, tentar outras coisas. Mas vivi uma vida de jovem assim muito ativa, né? Graças a Deus eu tive uma infância muito bem aproveitada, não tenho do que reclamar, uma juventude maravilhosa, amigos. Tive também meus momentos das festas, né? Sempre com muita prudência, mas os bailes, enfim, toda essa parte assim, vivi muito bem, graças a Deus. Me diverti como jovem, não tenho nada do que ficar pensando, nossa, poderia ter feito isso mais. Não, tudo foi maravilhoso. E é o caminho, né, Frei, que trouxe o senhor até aqui hoje, né? Exatamente. E aí quando eu radicalizei, disse, não, eu de fato, eu amo a igreja, eu quero servir totalmente a Deus, eu quero ser um seguidor de Jesus Cristo, eu quero dizer que essa verdade, ela vale a pena, eu quero dizer isso para o mundo. E eu saí da minha terra com um propósito, eu tenho essa coisa do propósito, eu saí para mudar o mundo. Então eu sempre tive essa coisa de mudar o mundo, e sempre achei que era possível. E o pior é que ainda hoje eu acho. E aí por isso que eu ainda me sou instigado, né? Só que eu, ao longo do tempo, eu entendi que quando a gente muda o mundo de alguém, o mundo inteiro muda junto com ele. Então assim, eu entendi que mudar o mundo é mudar a vida de alguém. E essa se tornou meu mote. E eu tenho um propósito de vida, para além do chamado a ser padre, eu tenho um propósito que eu defini uns anos atrás, que é intervir positivamente na vida de alguém, capaz de transformar o rumo da história dela para sempre. Então eu tenho essa coisa de fazer intervenções pontuais, certeiras na vida das pessoas, claro, com a ajuda dela, evidentemente, e a vida dela ser transformada para sempre. Eu tenho muitos casos. Isso me faz feliz, esse é o meu propósito de vida. E eu acho que é isso, né, Frei? Assim, porque a gente vai transformar o mundo, a gente não vai fazer isso de uma vez só. A gente precisa transformar uma pessoa, que vai transformar a casa dela, que vai transformar a família dela. Então a gente vai criando esses polos, né? E a gente precisa de seguidores, né? Porque nós sozinhos também a gente não consegue fazer nada, né? Então a gente precisa replicar isso e trazer mais pessoas aí para junto desse propósito, né? E quando a gente fala de chamado, vou até dar um depoimento aqui que eu já comentei anteriormente. Lá na minha casa também a gente não tinha essa obrigação de igreja e tudo mais, meus pais deixaram isso um pouco solto, né? E eu também não tive essa busca igual o senhor fez aí, né? E agora, este ano, que eu estou me aproximando. Então, aquele encontro que a gente teve lá na paróquia, foi onde eu fiz a minha
inscrição para catequese, eu não sou batizado, então assim, gosto bastante de ler, tenho algum conhecimento, mas essa questão de chamado, de sexto sentido, se eu falar alguma bobeira aqui, o senhor me corrige, tá? Pela falta de conhecimento. Mas o pessoal fala muito que é o Espírito Santo que está na gente, né? Como funciona isso? Olha, eu fico até assim meio arrepiado aqui quando você fala aí no Espírito Santo, porque eu busco viver segundo o Espírito Santo. Inclusive, eu estou nesse momento para conceber uma oração para o empreendedor baseado no Espírito Santo. Jesus Cristo, quando ele volta para o Pai, ele diz: vou e deixo-vos o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor. Então o Espírito Santo, ele age nos guiando, nos direcionando. Espírito Santo é inspiração, é luz, é direção. Então, assim, todos os dias pela manhã, eu já digo para quem está nos acompanhando, eu invoco o Espírito Santo. Eu invoco repetindo várias vezes: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Então, eu estou invocando, e aí depois eu digo: guia minha vida, guia as minhas decisões. Por quê, Carlos? A nossa vida, desde o amanhecer, é feita de escolhas. Nós temos que escolher. E quem empreende, escolhe todo o tempo. E as nossas escolhas, baseado nelas que está o nosso sucesso ou não. Então, o nosso êxito ou não. Então, se você escolhe bem, tem escolhas acertadas, você vai longe. Então, assim, eu busco fazer boas escolhas segundo o Espírito Santo que está me inspirando. Mas como é que acontece, Frei? A gente tem sinais, a gente sente e a gente vai. E aí eu vou dar uma outra comparação aqui, que eu gosto de fazer. Nós temos uma comparação, pode ser pobre, mas ela dá para dar uma ideia do que é o Espírito Santo na nossa vida, que é o GPS. Por exemplo, quando você vai numa via, você só vê aquela via. Você está dirigindo, você só vê aquela rua. E você está com o GPS ligado. O GPS, por sua vez, vê a cidade inteira. Ele sabe qual é o seu destino final. Sabe o seu destino final e sabe onde melhor você deve ir para chegar no destino final. Porque ele vê todo o mapa da cidade, vê um acidente aqui, vê uma interrupção acolá, vê um congestionamento ali e te direciona. Para o caminho certo. Porque vê de cima. E a nossa vida, a gente só vê de forma míope. Você vê a sua vida só de forma parcial. Você nunca vai ter uma visão do todo da sua vida. Nunca. Seríamos deuses, nós não somos. Então nós vamos ter sempre uma vida de um olhar míope, parcial, e aí eu recorro ao Espírito Santo, que vê do alto e consegue me direcionar, me desviar de pessoas mal intencionadas, de rumos que não vão me levar no meu destino. Então, uma série de coisas. Então, o Espírito Santo por isso que eu me emociono quando eu falo, porque eu sempre vivi, inclusive, nos momentos mais difíceis, seguindo o Espírito Santo, né? Eu comecei a fazer algumas coisas assim e para mim tem feito total sentido, sabe, Frei? Tem transformado realmente a minha vida, da minha família, dos meus filhos, então é um testemunho muito bacana. Eu falo isso no meu livro, né? Esse livro, Ser de Deus é Rentável, eu dou essa ideia do GPS, num capítulo aí eu falo, esse livro aí, Ser de Deus é Rentável, o poder da fé na vida do empreendedor. Eu talvez tenha sido um dos primeiros padres aqui no Brasil a abraçar a causa do empresário. Exatamente. Enquanto igreja. Né? Que bacana, Frei. Então vamos entrar nesse assunto aqui, pessoal. Como tema do nosso podcast, né? Então a gente fala aí do maior livro de gestão de todos os tempos. E esse livro, pessoal, é a Bíblia. Eu vou falar algumas passagens aqui para a gente elucidar isso aí e continuar o nosso bate-papo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Provérbios 21, 5. Frei, aproveitando já essas passagens e o livro do senhor, como eu ainda não tive a oportunidade de ler o Ser de Deus é Rentável, mas eu já li o
emagreça rezando. Nesse contexto, Frei, o que a gente pode ter esse entendimento da Bíblia aí como esse livro de gestão? A Bíblia é cheia, mas cheia de exemplos de boa gestão. É impressionante, eu estava hoje mesmo folheando, e logo no livro do Êxodo 18, 13 e 26, é interessante que Moisés se tornou o líder do povo de Israel quando está saindo da escravidão do Egito, e ele se torna uma espécie de juiz, ele que julga os casos, ele que dá direção para toda a comunidade, e era uma multidão de gente, o povo de Israel, já naquela época, né? E então, ele estava num dia lá muito cansado, Jetro, né, que é que auxiliava lá Moisés, ele faz uma sugestão a Moisés, né? Ele diz, aqui diz Êxodo 18, no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. E o seu sogro, né, o sogro que é Jetro, que era um auxiliar dele também, vendo tudo isso, o que ele fazia com o povo, disse: que é isto que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim, julgo entre um e outro, e lhes faço conhecer os decretos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés lhe disse: não é bom o que fazes, certamente desfalecerás, tu e o povo que está contigo, porque a tarefa é muito pesada para ti, não poderás realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei, para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus, introduze as suas causas junto de Deus, ensina-lhes. Escolhe então juízes, ensina-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes conhecer o caminho a seguir e as obras que devem fazer. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, seguros, incorruptíveis, e estabelece-os como chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Ou seja, aqui é uma grande aula, né, de descentralizar, de delegar. Moisés, que fazia tudo sozinho, o sogro disse: não, você vai estabelecer chefes, e uns vão chefiar 1000 pessoas, outros 50, outros 100, e você vai ficar só como aquele que vai nortear, falar dos decretos de Deus, e eles vão agir, e aí sim o povo de Israel será organizado. Olha só, uau. A gente fala muito dos empresários que só crescem quando sai do operacional, né? Aqui Moisés saiu do operacional, e o povo de Israel só conseguiu realmente ser um grande povo porque Moisés saiu do operacional. E aí conseguiu. E deixou os escolhidos lá, pessoas, e já tinha um RH, né? Você viu que escolher pessoas incorruptíveis, capazes, tementes a Deus, com valores, e tornou essas pessoas chefes. Primeira grande lição do Antigo Testamento. E o que me chama muita atenção, né, Frei, assim, como o tempo passa, como hoje nós temos inteligência artificial, né, avião, foguete que dá ré e tudo mais, mas a Bíblia, não só os ensinamentos que ela passa, mas como ela é totalmente atual. Atual, né? superável. É maravilhoso, ela é atemporal, né? Ô Frei, e esse livro, Ser de Deus é Rentável, ele fala um pouco sobre... Conta aí um pouquinho pra gente, assim, se ele faz essa conexão. Sim, o livro todo. Cada capítulo é uma passagem do Evangelho. Todos os capítulos. O senhor pega uma passagem do Evangelho Isso que fiz aqui agora. Né? Aqui é o Antigo Testamento, eu peguei do Evangelho, cenas com Jesus, e aí eu discorro e tiro lições para o mundo empresarial. Tem alguma aí que o senhor gostaria de compartilhar, que o senhor se recorda, que acha que é interessante? Tem uma que eu gosto no livro, que é aquela passagem onde tinha uma piscina de Siloé, que todo mundo que entrava se curava, né, nessa piscina. E tinha um homem que estava muitos anos ali, tentava entrar na piscina e nunca conseguia. Nunca conseguia entrar nessa piscina. E aí Jesus Cristo chega e diz: mas por que você está aqui e não entra na piscina? Para ser curado como os outros são curados. Ele diz: porque ninguém me ajuda. E aí Jesus Cristo diz: vai e entra.
Não, na verdade, Jesus Cristo, ele diz, mas por que não fazes isso, né? E aí Jesus, ele demonstra naquele momento que ele é a cura, mas ao mesmo tempo ele diz, levanta-te e anda. Faz a sua parte. Faz a sua parte, exatamente. Faz a sua parte. Levanta-te e anda. Eu acho isso maravilhoso. Ou seja, porque ninguém me ajuda, ninguém... imagina, se você tiver que esperar por todo mundo, para as pessoas, tem coisas que nós temos que fazer. E aí eu entro num ponto que eu gosto muito, que é do mérito, né? Na Bíblia também é importante o mérito. Aqueles que, às vezes, um dos grandes males, vamos entrar em algumas polêmicas já aqui, minhas também, um dos grandes males do mundo moderno aí, que veio, foi querer eliminar o mérito, a meritocracia. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha e depois ninguém vai para frente e todo mundo vai para trás. Mas a vida também é implacável, né, Frei? Assim, a gente acaba estragando as nossas crianças aí, né? Na infância, consegue as coisas fáceis. E depois, quando sem conquista, não faz por merecer. Mas os nossos avós já diziam, né? Faz por merecer. E tem sentido, gente. Na Bíblia está muito claro isso. Uau. Jesus Cristo, quando ele conta a parábola dos talentos, e dá ali 10 talentos para um, 5 talentos para outro e 2 talentos para outro. E o Senhor lá que dá os talentos, ele elogia os 2 que multiplicaram. Vocês vão receber agora mais, foram fiéis no pouco, vão receber mais. E o outro que enterrou, vai ser tirado até o que tem. E a vida é assim. Não dá para a gente querer maquiar com romantização, porque o que o mundo faz é romantizar certos conceitos. Essa romantização que quis eliminar o mérito para dizer que somos todos iguais e todo mundo tem que ganhar, independente de fazer ou não fazer. Eu também acredito que sim, tem pessoas que a comunidade precisa acolher e ajudar, quando ela não tem mais condições nenhuma de nada. Eu estive em Machu Picchu, no Peru, e lá eu tirei umas lições interessantes também da cultura inca, né? No Peru acho que é inca, maia, não sei. Enfim, mas a gente pesquisa aí depois, vocês pesquisam aí. Mas enfim, eu fui lá no Machu Picchu, que é uma comunidade pré-colonial, ou seja, os colonizadores quando chegaram encontraram um povo organizado. E aí eu fui lá com um guia muito inteligente, ele dizendo lá uma coisa interessante. Ele diz, olha, aqui é uma cultura muito sofisticada. Aqui, todos tinham que trabalhar e produzir. Cada um tinha um pedacinho de terra. Aqueles que nasciam com deficiência física, achei isso interessante. Todos tinham que dedicar 1 hora do seu trabalho para cultivar a terra daquele que não conseguia cultivar. Uau. Porque era um deficiente físico, portador de deficiência, não tinha condições, um cego e tal. E olha só que era uma espécie de imposto para a organização lá. Ele tinha a sua terra, mas tinha que dar 1 hora a cada um. Então, esse tipo de coisa, sim. É necessário. É necessário. Tem pessoas que não vão ter condições de produzir. Essas têm que ser amparadas. Quem tem condições de produzir tem que ser estimuladas, levadas a produzir. Isso faz parte da dinâmica social. Ô Frei, conectando essa questão do mérito que o senhor comentou, eu tenho estudado um pouco sobre questão de honra. E assim, honrar é muito, muito amplo, né? E quando a gente está ali trabalhando, ou a gente está numa empresa, a gente está honrando os nossos patrões, ou quando a gente vai à igreja e a gente ajuda a comunidade, a gente retribui o que a gente conseguiu, a gente está honrando também. Nessa questão de honra e mérito, você acha que isso está conectado assim dentro? Porque isso foi algo que passou na minha cabeça, que nem estava no roteiro aqui, mas eu quis trazer à tona. Totalmente conectado, Carlos, totalmente. Inclusive no Evangelho, nos mandamentos, no Decálogo, está lá honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é mais do que um respeito devido aos pais, aos genitores. Diz a palavra que quem honra pai e mãe terá seus pecados perdoados. Quem honra pai e mãe, já numa perspectiva de psicologia, tenho estudado também isso, manter os pais na sua posição hierárquica,
que eles exerçam o seu papel. Você, quando honra, você diz, exerça o seu papel na posição hierárquica, que eu exerço o meu. Psicologicamente falando, qual é o grande problema hoje? Inversão de papéis. Jovens que assumem o lugar dos pais, só que aquele lugar não é deles e eles sofrem. Demais. Eu aprendi que na sua casa, quando, Carlos, você estiver com seus avós, com seu avô, você estava falando dele agora há pouco, né? Dos seus pais, o seu lugar lá é de filho. Você tem que saber disso. Porque isso não é bom só para os pais, é bom para você. Exatamente. Quando você está numa empresa, você tem que estar no seu lugar de colaborador. E não no lugar do patrão, porque esse é o seu lugar. E nós somos felizes quando a gente ocupou bem o nosso lugar. Então, eu tenho que saber qual é o meu lugar na igreja, o meu lugar na sociedade, o meu lugar na empresa, o meu lugar como patrão, eu tenho que exercer. E às vezes tem patrões que não exercem bem o seu papel, ele inverte e age como se fosse um empregado, mas ele tem que ser patrão, ele tem que guiar, ele tem que nortear. Então, o grande problema hoje é a inversão de papéis. E o honrar nos ajuda a viver os nossos papéis, as nossas funções. Honrar os antepassados, honrar as pessoas, honrar o patrão, honrar os pais, entendeu? Então, tem muito a ver essa questão, sim. E aí, o senhor falando de lugar, né, Frei, que bacana, assim, a conversa vai conectando em vários assuntos, né, mas, assim, a gente precisa honrar, mas aquela pessoa, né, assim, eu vou conectar aqui com o plantar e colher que eu estava vendo esses dias, né, assim, e o mudar de lugar não é que aquela pessoa precisa aceitar o lugar que ela está. Né? Assim, ela pode ambicionar claro, um lugar mais alto ou um lugar diferente. Né? Deve. Né? Isso é empreender. Né? Mas aí, hoje, o que a gente vê muito é que as pessoas querem mudar de lugar sem ter plantado lá atrás, né, Frei? Então, assim, sem o processo. Ela ambiciona, ela vê... tem uma história que meu RH conta muito, que é do conselheiro e do remador, né? Então, assim, as pessoas sempre acham que estão prontas, que são boas ou que são melhores e querem mudar desse lugar sem fazer o que precisa ser feito, sem ter plantado, né? Então, acho isso muito as pessoas olham para um ponto, elas olham lá para onde querem chegar, só que elas esquecem o caminho até lá. Elas querem dar um salto, um pulo. Exatamente. Isso é um desastre. É um desastre. Eu tenho um pastor que é meu funcionário, e aí às vezes ele fala assim de pagar o preço, né? E ele não gosta dessa colocação, porque ele acha que a gente não está aqui, até ia comentar isso depois, que assim, a gente não está aqui para sofrer, né? Que esse preço, ele comenta que já foi pago por Jesus na cruz, né? Essa visão, e a gente precisa buscar isso, né? Ô Frei, fala um pouquinho aí pra gente desses projetos do senhor aqui, da missa do empreendedor, da pastoral do empreendedor e tudo mais que o senhor já fez. Essa página é importante aí da minha vida. Inclusive a missa com empreendedores, vamos começar ano que vem aqui em Jataí. Isso é até algo que eu já ia... Isso, a missa com empreendedores, vamos ter. Aqui tem muitos empreendedores. Aqui os empreendedores são arrojados e pessoas de fé. E então vai ser na terça-feira aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Já tem data, eu devo começar lá para meados de fevereiro. Perfeito. Passar as férias, passar tudo. E essa missa eu comecei em Salvador, depois levei para Brasília e agora eu vou trazer aqui para Jataí. Elas continuam, hoje está no Brasil todo a Santa Missa com empreendedores, ou para empreendedores. Bem, a Pastoral do Empreendedor nasceu logo no meu início de sacerdócio. Logo quando eu comecei a assumir uma paróquia em Salvador, na Pituba, um bairro de classe média, alta, de empresários, de empreendedores, e assumi essa paróquia, eu era novinho, padre. E eu olhando para o público, para a assembleia, e via que tinha muitos empresários. E eu pensei comigo, quem cuida dos empresários? Qual é o grupo que cuida deles? Estão como ovelhas sem pastor, sem direção. Se você perceber, o Estado suga do empresário, a sociedade suga. Ele tem que cuidar do Estado, tem que cuidar dos colaboradores, tem que cuidar dos fornecedores, tem que cuidar dos clientes, ele tem que cuidar, chega em casa, tem que cuidar da família. Quem cuida dele? Quando eu digo dele, empreendedor. E aí, eu lendo uns documentos da igreja, tal,
e vi que a igreja estava pedindo que houvesse algum trabalho nesse sentido. E aí eu criei a Pastoral do Empreendedor. Pastoral vem de pastor, pastor que cuida do empreendedor, do CPF, de quem empreende, né? E do CNPJ já tem muitos que cuidam, tem o Sebrae, tem outras entidades, tem consultores, tem um contador, advogados cuidam do CNPJ. Só que tem um coração que bate ali, tem um ser humano que quer ser olhado, que ser visto como pessoa. Angústias. Hoje o que mais existe é o empreendedor, o empresário que se sente só na hora de decidir. Ele tá solitário. E então a pastoral veio para formar dentro da igreja um grupo de empresários sobre a guia da Bíblia, da Palavra de Deus, e os ensinamentos da igreja. E quando eu comecei lá em Salvador, foi um grupo pequeno, eram três empresários amigos lá que começaram comigo, né? Inclusive mês passado a gente se encontrou. Uau. Nós 4. A gente se encontrou, foi muito bom. E inclusive tem um gaúcho no meio lá, né? Ricardo Vencato, que ele mora em Salvador há muito tempo, e ele foi um fundador junto comigo. E aí eles não entendiam no começo. Eles diziam: padre, então, e aí? Nós criamos nosso grupo, quando é que a gente vai começar a trabalhar? Vamos começar a ajudar os pobres, vamos começar a agir. Eu falei: os pobres são vocês. Nós vamos trabalhar por vocês. Sempre a igreja disse para os empresários o que eles tinham que fazer pelo mundo. Agora eu estou dizendo para vocês o que a igreja pode fazer por vocês. A pergunta muda. E aí nasceu o Pastoral do Empreendedor. Hoje nós estamos em mais de 100 cidades no Brasil, nos vários estados. Nós estamos em praticamente todos os estados. Agora vamos chegar em Belém do Pará, que é um dos estados, que é um lugar que a gente não estava ainda, né, no Pará. Vamos chegar lá. E aí nós estamos abraçando os empresários, dizendo que nós queremos ser presentes na vida deles. Ô Frei, se tiver algo que eu possa ajudar aí na formação dessa pastoral você aqui já está cidade, dentro, já. Vamos criar um grupo aqui também. Dentro, a gente juntar o máximo de pessoas. O senhor comentou já um pouco, mas qual que é basicamente a diferença? Porque a gente está falando da missa do empreendedor, né? Assim, a pastoral é algo mais amplo, né? E a missa, qual que é a diferença de uma missa tradicional, dominical, para a missa do empreendedor? Essa é uma boa pergunta, uma boa pergunta. Na verdade, a missa é uma ação da pastoral. A pastoral ela tem várias ações, como, por exemplo, retiro para empreendedores, retiros, palestras, vivências, partilhas, encontros e a Santa Missa. A missa, ela não é de ninguém, a missa é de Cristo para o povo. Então, por isso que eu tenho cuidado de dizer que é uma missa com empreendedores, onde naquela missa, esse com ela é importante, porque uma missa tem que ser aberta, uma missa para todo mundo, não pode ter uma missa específica, direcionada. Aí o que eu faço? Eu crio uma paraliturgia ali dentro da missa, voltada para os empreendedores. Então, a homilia eu direciono para o empreendedor. O senhor utiliza as palavras. Utiliza a palavra de Deus, exatamente. Na verdade, o livro ele é baseado nas minhas homilias. É o livro. E depois no final, a gente apaga as luzes, acende umas velinhas, e ali a gente faz um momento do Espírito Santo, que é invocar o Espírito Santo para que todos saiam cheios do Espírito Santo e possam voltar para suas casas, para os seus negócios, homens do Espírito Santo, homens de Deus gerindo negócios. Amém. Então essa é a missa com empreendedores, né? Vamos estruturar isso aqui na nossa... Ô Frei, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, desculpa, eu até olhei no Google, mas fiquei um pouco na dúvida, foi minha esposa. Eu vi que o senhor falou que antes o senhor era padre. Essas denominações para mim, eu fiquei... Aí o Frei, qual que é a diferença do Frei para o padre? É porque agora o senhor faz parte da... Você é um mercedário e aí você vira um Frei? Como que é isso? Explica pra gente, talvez tenha mais alguém. Todo mundo pergunta isso. Todo mundo pergunta isso. E eu tive a melhor resposta na Itália com uma amiga que era esposa lá de um italiano, uma brasileira, e ela
E ele fez essa pergunta a ela ali, eu era um frei, e ele disse, mas qual a diferença de frei para padre, né? E eu nunca me esqueci que ela disse uma frase em italiano, como você já fala italiano, ela disse, il fra è una suora al maschile, ou seja, o frei é uma freira ao masculino, uma suora al maschile, ou seja, uma freira ao masculino. E ele, então é isso? Ela disse, Eu falei, mais ou menos é isso mesmo, porque nós primeiro entramos numa congregação, na Ordem Nossa Senhora das Mercês, e entramos numa fraternidade. Frei vem do latim frater, frei significa irmão. Então a gente faz parte de uma irmandade. Então, quando eu entro, eu passo a ser chamado de frei. Como nós somos homens, nós pedimos para ser padre. E aí quando chegou na minha idade, no meu estudo, eu disse, eu quero ser padre também, mas eu já era frei. Eu já era um irmão da congregação. Então, igual as irmãs. Antes de ser padre, você foi... Eu era frei. E aí, por que as pessoas me continuam chamando de frei? Porque se acostumaram a chamar de frei. Mas pode me chamar de padre, porque eu me tornei um padre depois. Entendi. Aqui não tem as irmãs do mosteiro? Sim. Por que as irmãs não podem ser padres? Porque elas são mulheres. Eu vivia como elas, ali na comunidade, os irmãos. Só que como eu sou homem, eu disse, eu quero ser padre também. E aí o bispo me aprovou e me ordenou padre. Mas o senhor continua um mercedário? Eu sou mercedário, eu continuo na congregação, eu continuo vivendo como as irmãs, em comunidade, com os irmãos, né? E sou padre, né? E sou um padre. Tanto que no Rio de Janeiro, onde eu morei também, lá eles me chamam de padre, não me chamam de frei. Lá eles se acostumaram a chamar de padre e me chamam de padre, né? Então tá tudo bem, é a mesma coisa. Ixi, agora travou aqui, frei, padre, né? Ô, Frei Rogério, mas fala um pouquinho aí sobre a Ordem Nossa Senhora das Mercês. Eu estava vendo lá que vocês têm um quarto voto. Exatamente. Conta aí um pouquinho pra gente. A nossa congregação, que é uma ordem, é antiga, né? Nós completamos esse ano 806 anos, você imagina até 1218, nós fomos fundados em Barcelona. Uau. Fundados em Barcelona. E o nosso fundador, aí isso é um fato interessante, ele era um empresário. Ele era um empresário que comprava especiarias no norte da África e trazia para Barcelona. Ele trabalhava e fazia essas viagens de embarcações para a África. E naquela época, cruzadas, né? Então havia a dominação do povo muçulmano para invadir ali a Espanha e guerras, enfim, na verdade todo mundo estava em guerra, né? Eram guerras. E aqueles mais radicais raptavam cristãos e os tornavam cativos nos cativeiros. São Pedro Nolasco, e era uma moeda de troca. São Pedro Nolasco, que era um empresário leigo, né? Ele ia para essas terras lá onde tinham também os muçulmanos e ele via aqueles cristãos presos e ele comprava a liberdade deles e ele levava para Barcelona de novo, e aí entregava para as famílias. Uau. E ele passou a pegar o dinheiro dele e fazer isso. E um dia Nossa Senhora, a mãe de Jesus, apareceu para ele em oração. Ele era muito católico, disse, olha, eu gostaria, a pedido de, né, venho trago uma mensagem de Deus, né, que você funde uma ordem para esse trabalho de resgatar cristãos. E aí ele fundou a ordem e deu o nome, Ordem Nossa Senhora das Mercês, porque Mercês, esse ato de resgatar um cristão era chamado de obra de mercê naquela época. E ele passou a chamar a mãe de Jesus de Maria das Mercês, Maria do resgate, Maria. E mercê, se você vai no radical da palavra, do latim, você vem da palavra merce, que dá também a palavra mercadoria, ou mercearia. Uau. Porque eram os escravos que tinham era essa conotação de mercadoria, produto, né? E então, das mercês, aquela que liberta as pessoas que foram transformadas em mercadoria. E aí é uma ordem que existe até hoje. E a gente trabalha no resgate das pessoas, né? Que hoje mudou. Assim, um pouco, não é do resgate físico, mas do espiritual. Mas também a gente trabalha com dependentes químicos, moradores em situação de rua, a gente visita presídios,
trabalha com migrante. Então, essas pessoas que estão em situação muito vulnerável, a gente entende que eles são escravos, porque eles não conseguem sair por si só dessas correntes que os amarram. E a gente também tem essa função de tirá-los dessa situação, sobretudo a droga. A droga hoje é a grande prisão das famílias, dos jovens que entram nisso. E a gente trabalha, eu particularmente trabalho com esse resgate. Eu vi que você, o Frei Rafael também são irmãos da ordem também. Frei Rafael e Frei Laio, nós 3 somos da ordem. Pois é, e antes aqui não tinha ninguém dessa Não ordem, tinha ninguém na diocese. diocese. Nós viemos graças ao convite de Dom Joaquim, que chamou nós. E aí eu vi tudo, assim, agora um pouco só de curiosidade pessoal mesmo, assim, tudo isso que o senhor já construiu nas outras cidades, assim, já tem o senhor está aqui desde março? Estou desde março aqui. E aí já tem algum projeto em andamento, Frei, aqui na nossa cidade, alguma coisa? Como é que está isso aqui? Aqui na cidade nós estamos, como a gente assumiu uma paróquia nova, nós tínhamos a Capela Nossa Senhora de Fátima e agora a paróquia, nós estamos concentrando toda a energia para transformar numa paróquia, numa grande paróquia forte. Então nós estamos nesta intenção. Nós temos que fazer um trabalho com os mais necessitados ainda, não começamos, e porque nós estamos concentrando em estruturar a paróquia. E estamos conseguindo, graças a Deus, com a ajuda do povo daqui, da cidade de Jataí. E é óbvio que eu estou, junto com os padres, entendendo um pouco a vocação, porque a gente não pode trazer um projeto de fora e fazer caber num lugar que talvez não é necessidade. Então, o lugar que diz o que a gente tem que fazer, e nós estamos nessa fase de observar. Que maravilha. Observar que é um lugar que tem muita oportunidade. Eu percebi que, sim, temos pessoas necessitadas e tudo, mas também tem muita oportunidade. Sim, com certeza. Aqui tem muita oportunidade. Então, aqui é uma cidade diferenciada. Abençoada. E cada lugar eu fiz uma coisa diferente. No Rio de Janeiro, eu trabalhei mais com recicláveis. Em Salvador, eu trabalhei já com empreendedorismo e criei uma escola de empreendedorismo para os jovens, que poderia ser interessante aqui. Você ensinar os jovens a empreender. Eu tenho uma metodologia. E já em Brasília eu criei as petas do Frei, as cocadas do Frei, e é um projeto de empreendedorismo, que as pessoas têm consignado produtos para sair para vender, sem investimento nenhum inicial. Agora aqui eu estou ainda observando, né, qual é a vocação. E mais uma vez eu me coloco aí à disposição, Frei, assim, que eu falo assim... Eu ainda não tenho tão claro qual que é o meu propósito, às vezes fica ali, né? Poxa, mas é só trabalhar, ganhar dinheiro e usufruir, parece tão pouco, É pouco, né? é pouco. E todo mundo, quando chega lá na frente, ali no leito de morte, parece que é a coisa que menos importa, né? Que é estar próximo aos familiares, às pessoas amadas e tudo mais, né? Então, esse chamado para ajudar o próximo tudo e essa busca de sentido, né? Ô Frei, mas já que o senhor tocou aí no assunto do Projeto Caena, vidas transformadas aí através do empreendedorismo, conta um pouquinho mais aí pra gente do que ele é também, já em seguida, se o senhor quiser falar aí já dos projetos também da cocada e da peta, que para mim foi muito interessante conhecer essa origem tão longínqua lá da sua mãe e do seu pai. Isso, meu pai, eles faziam. Eu conhecia já o projeto, toda vez que nós vamos à missa ali, minha filha gosta e a gente compra, mas não sabia dessa origem, então foi muito legal conhecer. Em Salvador, eu fundei, junto com um grupo de pessoas, o CAENA, que é o Centro Avançado de Empreendedorismo Nordeste de Amaralina. Nordeste de Amaralina é um bairro em Salvador mais violento, é um complexo de favelas, e no lugar mais perigoso, onde nós temos uma capela de São Pedro Nolasco, ali nós tínhamos um terreno, o único terreno vazio era da igreja, era nosso, e lá eu construí, com a ajuda das pessoas, esse prédio. E o prédio ele tem como objetivo formar os jovens empreendedores. É o que está acontecendo até hoje. Graças a Deus eu saí de lá, já são 10 anos que eu saí de Salvador, e a escola funciona, continua formando jovens, 9 meses de curso. Nós temos uma pedagogia muito interessante,
que nós escrevemos. Uma equipe escreveu o nosso material, nossos módulos. São 4 módulos. E nós temos esse material que foi todo produzido por pessoas especializadas, segundo a nossa orientação. E esses jovens saem prontos para empreender, quando termina o curso. E eles recebem R$200 para se manter no curso. Esse negócio de pé de meia eu já criei, já tem uns 12 anos. Agora estou em criar esse negócio de pé de meia para os jovens aí, né? O governo criou esse negócio. Mas lá, no nosso caso, eu sou a favor de dar, porque é um estímulo e uma forma deles juntar um dinheirinho para empreender. Não é, por exemplo, agora você dá esse pé de meia aí para jovem que ele é obrigado a estudar, o ensino médio, ele é obrigado, então não tem por que receber nada, então já sou contra esse negócio aí, tudo bem. Mas eu que criei esse negócio lá atrás, de dar um dinheirinho, mas para empreender, porque ele faz um curso de empreendedorismo. Exato. Não é obrigação dele, é uma escolha dele. Bem, então a escola está lá, graças a Deus funcionando muito bem. E aí, quando eu cheguei em Brasília, eu estimulado também a querer inserir as pessoas, dar autonomia às pessoas, porque eu gosto de dar autonomia. Então, eu tenho um mote, que é empreender para prosperar. Nem sempre os pobres que empreendem, que se vira com pequenos empreendimentos, eles têm na cabeça prosperar. Eles estão ali mais para sobreviver, para pagar uma coisa e outra. E aí a gente incute que ele pode ir mais longe, que ele pode prosperar. E a gente tem cursos para isso. Aí criamos em Brasília o Café Empreendedor. E dessa maneira, nós introduzimos produtos que eu trouxe inclusive aqui. A peta do Frei. Deliciosa. Ela é muito boa, ela é muito boa. Tanto que eu digo para as pessoas que vão vender o meu produto, o nosso produto, que não peça esmola com isso na mão. Porque você está vendendo uma solução. Você tem uma dor, que é a fome, que é a maior dor de todos os tempos, né? E você está matando a fome dela vendendo. Então, não peça esmola. Você está oferecendo um produto que é saudável, assado ao forno, alimento natural, assado, torradinho, não contém conservante, não contém glúten. Então, é um produto maravilhoso, feito de polvilho. Ô Frei, mas aí esse trabalho das petas, como é que funciona? Acho que o pessoal talvez não sabe que o senhor entrega em comodato, como é que é esse trabalho? Em consignação. Em consignação. Exato. Esse projeto nasceu na pandemia. As pessoas, sobretudo diaristas, eletricistas, pessoal, não podia mais entrar nas casas para fazer alguma coisa, mas podia vender comida, porque comida podia vender. Então eu pensei, vou resgatar as petas lá da minha mãe, né? E aí eu fui em Anápolis, a fábrica fica em Anápolis, e aí fiz uma compra no atacado, né, a granel, e eu mesmo embalava. Eu vi. Eu embalava com a seladora, criei essa marca aqui, né, criamos essa marca, e a gente começou. Até o dia de uma pessoa em Brasília, de visão, disse: Frei, a gente pode fazer um grande projeto com esse seu biscoito. E eu falei: mas como? Nós não temos dinheiro, não temos investimento nenhum. Não, deixa comigo. Nós vamos convencer a grande rede de mercados de Brasília, né, que é o Big Box, a grande rede, de colocar o seu produto na gôndola, sem custo, né? E vamos convencer a fábrica de fazer as embalagens. Uau! A gente convence os dois, eles fazem, e o projeto ganha um produto bem embalado e uma porcentagem na transação. Foi isso. Maravilhoso. Deu certo. Como é bonito ver o desenvolvimento, né, Frei? Eu estava vendo um vídeo lá de trás, o senhor embalando e tudo mais, e agora o desenvolvimento é maravilhoso. Feito em Goiânia, essa embalagem aqui. Parabéns. E eu achei muito interessante, Frei, uma questão que o senhor comentou aí um pouco antes, né? Falando o Brasil, assim, a gente não precisa nem falar, as pessoas acham que só de ver já tem essa percepção que é um dos países mais empreendedores do mundo, né? Porque assim, o brasileiro ele se vira, né? Mas tem até um ponto muito interessante que no Brasil é justamente esse empreendedorismo de necessidade. Né? Você tem aquele empreendedor de visão que tem uma ideia e vai lá desenvolver um produto, um projeto. E o empreendedor de necessidade é aquela pessoa que precisa sobreviver, né? Que ele perdeu o trabalho, que ele não tem oportunidade, né? Aí a gente vai criar aí o
vendedor do espetinho, vai criar a pessoa que vende rosca, que sai à noite aí nos bares e restaurantes, fazendo esse comércio, né? Então é bonito de se ver, né? A pessoa... E aí o que acontece? Nós não temos assessoria para esse público. Por exemplo, o Sebrae, esse público não é do Sebrae. O Sebrae, ele atende um público mais sofisticado, mais formal, pessoas mais estudadas. E o meu projeto trabalha com esse público. Eu desenvolvi uma linguagem, nós temos... O Café Empreendedor, na verdade, é uma formação rápida para esse público. Eu fiz parceria com o Sebrae, mas quando o Sebrae mandava os consultores, eles não conseguiam conectar, não conseguia. Aí eu mesmo desenvolvi com meus colaboradores a linguagem. Então hoje a gente conecta, hoje a gente sabe o que dizer para a pessoa entender que empreender todos podem e prosperar também. E quanta riqueza poderia ser gerada, né? Porque tem diversas histórias maravilhosas de sucesso, né? Que saíram aí desse meio informal e que se tivesse essa propulsão, essa informação, essa oportunidade, a gente estaria gerando muito mais riqueza, oportunidade. Essa é a ideia. E prosperidade, né, Frei? Você entrevistou o Geraldo Rufino? Ah, sim. Que honra. Entrevistei. A gente tem contato com o Geraldo Rufino, tem o telefone, a gente... já se falou várias vezes. Eu entrevistei na pandemia e foi uma entrevista muito boa, está disponível no meu canal, Frei Rogério Soares, do YouTube. Eu não tive a oportunidade de ver, pode assistir, é inspiradora a chamada, mas o que mais me chamou a atenção, né, fora a dimensão do convidado, foi o tema, né, a importância da fé e do entusiasmo na vida do empreendedor. E ele é um entusiasta, né? Ele é um homem feliz, ele é um homem que conecta pessoas, aquela alegria dele é contagiante. Ele disse uma coisa, já antecipando, né? Que ele diz em outras partes, mas ele diz que quando você trabalha dentro de uma empresa, você tem que trabalhar como se fosse seu e fazer o melhor ali, entregar o melhor. E eu acho que a gente tem que sempre entregar o melhor em todos os lugares. O garçom tem que entregar o seu melhor sendo garçom. O balconista entregar o seu melhor. Eu tenho um vídeo que eu depois nunca mais consegui esse vídeo. Já pesquisei, que era o empacotador. Esse vídeo, para mim, foi tão bacana. Tinha um garoto que era síndrome de Down. E colocaram ele para empacotar no supermercado. Aquele garoto que fica no final ali do caixa... empacotando. E esse garoto, ele começou a levar uns papeizinhos com frases de entusiasmo. Cada pessoa que ele atendia, que ele empacotava, ele dava uma frase, entregava uma frase. Com o passar do tempo, as pessoas gostavam tanto de passar no caixa dele, que o supermercado teve um problema. Só ia naquele caixa. Fazia uma fila grande para passar lá, porque queriam a mensagem, e os outros caixas ficavam vazios. Olha o diferencial que esse garoto fez, uma coisa simples. De fazer algo mais, de entregar um bilhetinho com uma frase do dia para despertar a alma daquela pessoa para Deus. Isso é extraordinário. Maravilhoso. E hoje a gente chama esse colaborador desse tipo de intraempreendedor. Então nós gostávamos de chamar os nossos funcionários de funcionários, depois colaboradores. Agora há uma tendência chamada de intraempreendedor, é um novo conceito. E o intraempreendedor é aquele que sente prazer em empreender junto com o empreendedor, com o patrão, né? E eu trabalho com esse conceito já na igreja. E aí você precisa também dar uma margem de risco, uma pequena margem de risco também para ele, né? O que seria essa margem de risco? É um poder de decisão, de autonomia. Você tem que dar uma certa poder de autonomia, que ele também pode correr um certo risco para tomar certas decisões pelo bem. E ele se sente ali, ele se sente também dentro do negócio, porque todo mundo... Responsabilidade, né? E todo mundo gosta de ser visto por aquilo que faz. As pessoas elas só fazem coisas mecânicas. É possível que chegue um momento que eles cansam também. A minha secretária em Brasília... Tem que fazer sentido, é o propósito. Exatamente. Né? Poxa, o que eu faço aqui, eu só empacoto, mas isso tem um propósito maior? E tem. Exatamente. A ideia é essa. E eu faço isso com meus colaboradores, aqui eu estou fazendo também, eu empodero eles, a gente trabalha numa harmonia, todos têm que saber a visão, todos têm que saber o porquê estamos ali,
tem que ter o propósito do empreendimento também, então todo mundo tem que estar dentro para poder saber agir, né? E a minha secretária em Brasília, ela era muito assim, né? Era muito intraempreendedora. Uma vez eu disse, vamos fazer a missa dos namorados, 12 de junho. Vamos fazer a missa dos namorados. Vamos embora. Aí anunciei, e aí no dia, sem eu saber, ela estava com chaveirinhos, escrito Estive na missa dos namorados, Paróquia Sagrado Coração. E umas balinhas com as frasezinhas, e ela dando na porta da igreja. Eu falei, extraordinário, parabéns. Uau. Qual foi o risco? Que ela comprou aquele negócio, claro que eu que paguei depois, né? Mas eu falei, extraordinário, um diferencial para a missa que eu não tinha pensado, e ela pensou. E ela fazia várias dessas coisas, assim, sem mesmo eu saber. Maravilha. E isso é ser um intraempreendedor e se sentir parte do empreendimento. Ô Frei, esse é um tema, assim, o senhor já respondeu em partes aí a pergunta que eu vou fazer aqui, mas é porque, assim, a gente não pode chamar, né, assim, a gente falou do funcionário, do colaborador, e agora tem esse tema do intraempreendedor, né? Mas esse tema recorrente aqui é porque, assim, todas as pessoas são capazes, né? Você pega mesmo uma pessoa que tem uma cognição um pouco diminuída, igual que tem síndrome de Down e fez aí, né? E fazem coisas maravilhosas. Agora, na visão do senhor, né? O senhor falou de propósito já, o senhor falou dessa moça de entender a missão da empresa, mas assim, meu grande desafio assim de entender um pouco porque todas as pessoas são capazes, mas elas precisam querer, né? Assim, eu preciso querer, a gente falou da questão de honra, que isso também é honrar pai e mãe, é honrar o marido, honrar o patrão. A pessoa para ir na igreja, né? Não adianta a gente, igual eu não estava pronto um tempo atrás, se alguém me chamasse para ir na igreja, eu ia, mas talvez naquele momento não fazia sentido, e hoje faz total sentido, né? Mas como que a gente consegue trazer as pessoas para a luz, vamos assim dizer? Como que a gente pode falar, cara, você está aí, olha, igual o senhor comentou ali nos bastidores, né, que uma mãe veio procurar o senhor, que o filho estava envolvendo com droga, e aquele filho queria comprar coisas, queria dar condição para a mãe, e aí, na visão dele, era a única oportunidade. Ir para o né? tráfico. Ir para o tráfico. Então, assim, como que a gente poderia, né, não numa situação tão extrema, mas assim, estava conversando com a moça que trabalha com a minha mãe lá em Mineiros, e ela falando que o filho dela tem 16 anos e é preguiçoso. E é engraçado, né? É lógico que isso vai desde o berço, né? Se a gente pegar um jovem e querer transformar ele, é muito mais desafiador, né? Mas tem alguma visão, assim, dentro do senhor, da igreja, ou da sua experiência como empreendedor, da gente pegar essas pessoas e fazer que elas vejam a possibilidade de entregar algo mais? Eu acho que essa é a grande pergunta aí que a gente deve se fazer, né? O que fazer? Eu acho assim, temos que fazer imersões. As empresas, elas podem fazer imersão em momentos com boas propostas, que ali você vai para um lugar onde coloca todo mundo e vai tendo esse despertar, que tem que partir da alma, né? Da alma. Eu tenho um empresário que para mim é um grande modelo, é meu amigo meu pessoal. Ele é grande, trabalha com empresas, com supermercados, rede de mercado, Irota, rede de supermercado Irota, em São Paulo. O dono é o Francisco Irota. E para mim ele chegou num nível com os colaboradores deles que eu acho extraordinário. Eu acho que ele conseguiu ali uma mística, algo mais. Ele tem 2.000 e tantos colaboradores e é uma beleza, né? Eu disse, a última vez que eu estive com ele foi esse ano passado, esse ano. Eu disse, Francisco, a sua empresa, para ser uma paróquia só falta o pároco, né? O padre, porque vocês fazem coisas maravilhosas Então ele faz retiro para os colaboradores, ele faz encontro de casais, como na igreja faz encontro de casais, ele faz encontro de casais, encontro de jovens para os filhos dos colaboradores. Ele prepara as pessoas para o batizado,
para Crisma, ele tem um encontro de jovens dos funcionários, dos filhos dos funcionários. Então, assim, ele criou uma mística ali das pessoas entrarem naquele universo que vai além, que tem esse algo mais. E quando você entra no empreendimento dele, você sente que tem algo diferente. Entra nas lojas, nos supermercados, são coisinha linda, ele trabalha tudo com coisa bonita, né? Então, ele é um catolicão, né? Para mim, assim, eu dei palestras já para os colaboradores dele, para os gerentes dele, né? Para os gerentes eu já dei palestras, né, sobre coisas da Bíblia, coisa e tal. E eu acho interessante isso. Eu acho que imersões, você começar a colocar as pessoas numa dinâmica diferente para além só do material, ou seja, tem alma. E aí os colaboradores têm lá um trabalho de voluntariado. Ele tem um programa de voluntariado que eles fazem uma revistinha, eles produzem uma revistinha infantil, formando para a ética e para os valores, e eles entregam na escola essas revistinhas. Então, os funcionários produzem a revistinha, ele imprime na gráfica e distribui aquelas revistinhas. É um programa de voluntariado dentro da empresa, né? Então, assim, para dar um exemplo de alguém que chegou no nível de comprometimento, de sucesso através da mística, da alma, do amor, daquilo que é intangível. Porque as empresas elas trabalham muito com o tangível. Exatamente. O tangível o tempo todo. Mas existe um intangível que move as pessoas. Eu tenho uma palestra chamada de Liderar e Relacionar-se. Liderar e Relacionar-se. Eu dei em Goiânia essa palestra mês passado para um grupo lá. E aí eu fiz uma pergunta. Vamos lá. Um colaborador seu, ele recebe o salário num dia e recebe no mesmo dia um elogio público. Ele vai ficar feliz por qual das ações? O elogio público. O elogio público vai o fazer mais feliz do que o salário que cai na conta. É impressionante. E o elogio público não é dinheiro, custo, né? Não tem custo. É de graça. E o que nos faz feliz é aquilo que não tem preço. E eu tenho uma outra palestra que está no YouTube, que é Invista alto naquilo que não tem preço. Uau. E isso é bom para investidor. Invista alto naquilo que não tem preço. Que é isso que é o diferencial. Quando as pessoas elas se tocam para isso, elas começam a entender que o intangível é que move o mundo. E aí acaba conectando mais uma vez com ser de Deus. Ser de Deus é rentável. É rentável, né? É rentável nesse sentido. Esse é o segredo do livro. Olha só. Não é rentável no sentido monetário. Com certeza. Que é uma consequência. E acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo. Você pega o turnover do supermercado, você pega o desempenho dos funcionários, é muito maior, com certeza, do que a média nacional. E tem um grupo lá que nasceu nos Estados Unidos, que eu tenho até o livro dele em espanhol, posso passar para você, que eles criaram um movimento Empresas de Valor Eterno. Que é um negócio ainda mais... para eles, as empresas devem apontar para o céu, para a eternidade, para o infinito, para algo muito maior. E existe esse movimento, está aqui no Brasil, em São Paulo, eu sou conectado com eles. Nasceu nos Estados Unidos esse... E nos Estados Unidos também nasceu um tipo de empresa chamado Movimento Empresas que Curam. Pode pesquisar, Empresas que Curam, nasceu nos Estados Unidos. Eu tenho uma revista, uma matéria falando dessas empresas. E eles, independente do que eles fazem, do que eles vendem, eles têm o propósito de curar as pessoas. E hoje é mais necessário do que nunca. Todo mundo está em busca de cura. Todo mundo está em busca de cura. O mundo está extremamente doente, né? Então está cada vez mais assim, como você falou, que a pandemia trouxe tudo isso, é verdade. A gente hoje está olhando para uma dimensão da vida que não se olhava, porque ela é invisível, só que é ela que faz dar sentido à existência. O problema é que muitas vezes as pessoas não sabem nem onde procurar isso, né, Frei? Vai para a internet, se intoxicam ali. Mais ainda. Ô Frei, mas conectando aqui no assunto que a gente estava falando do Geraldo Rufino, né? Eu vi um vídeo do Papa Francisco lá no Instagram do senhor e achei muito interessante. Eu queria comentar aqui, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele. E
Porque assim, eu não sei se é uma visão minha ou que o pessoal tem um pouco, tô falando por mim, mas não sei se é uma visão meio generalizada, assim, é que às vezes a igreja é vista como penitência, como a falta de alegria. E lá o Papa falava justamente o contrário, né? Que lá é um lugar de alegria, de felicidade. Então o Papa falava que evangelizadores amargurados não irão levar a igreja adiante. A gente precisa de evangelizadores alegres, cheios de vida. Que a alegria de receber a palavra de Deus, de ser cristão, a alegria de seguir adiante, a capacidade de festejar sem se envergonhar. E não ser como Micol, a mulher do rei Davi, um cristão mais tradicionalista. O que é a visão do senhor em relação a isso? Eu creio que assim, as pessoas elas conhecem pouco a igreja. Quando se entra, se percebe que não é bem isso, que tudo é penitência, tudo é sacrifício, tudo é... Não é isso, né? Nós somos uma comunidade de cristãos que está aí há mais de 2000 anos e que favorece ali o crescimento das pessoas com alegria. Então a tônica, sim, é a alegria, como o Papa falou. E quem não vive assim, alguma coisa está errada, né? No livro dos Atos dos Apóstolos está claro lá, as primeiras comunidades eram comunidades alegres, que tinham a empatia de todos, que partilhavam o pão pelas casas, e tinha a empatia de todos, a simpatia de todos. Eu gosto dessa coisa dos cristãos terem a simpatia. Nós não podemos ser um gueto ou ser um grupo fechado sem comunhão com a cidade, sem comunhão com as pessoas todas, mesmo aquelas que não vão estar conosco. Então vocês vão ver aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, que nós somos uma paróquia aberta, uma paróquia da cidade, que a gente se envolve com outros temas, com outras coisas. Agora mesmo a gente fez ultimamente o baile dos goiúchos. A gente quis passar uma mensagem: goianos, gaúchos, somos todos irmãos. Estamos juntos. Esses são recados que a gente passa. O baile eu não consegui ir, eu fui na galinhada. Essas galinhadas, essas coisas. E aí no baile dos goiúchos me deu uma impressão boa da cidade, porque eu nunca vi o povo dançar tanto. Mesmo? O salão era cheio, o povo dançando, os seus maridos com as esposas, os jovens dançando o tempo todo. Que alegria. Eu falei, gente, eu não esperava que aqui em Jataí o povo fosse tão assim festeiro, eu não imaginava. E aí quando eu vi ali no baile, tem uma demanda reprimida aqui, o povo gosta de dançar, o povo gosta de festejar, eu acho que esse é um caminho. Realmente tem essa demanda reprimida, porque assim, locais saudáveis para se fazer isso, né? Não... Foi muito positivo, né? Muito Eu fui na bom. quermesse também, lá do mosteiro, foi maravilhoso. Eu acho que a igreja é isso, a igreja sim tem essa alegria, e eu gosto de evangelizar assim também. Evidentemente que, diferentemente de algum pastor, são nossos amigos e tudo, de dizer que a gente não nasceu para sofrer, de fato a gente não nasceu, mas o sofrimento é inerente. Então, a condição humana, se eu fecho os olhos para isso, eu estou também criando uma maquiagem que faz de conta. Não faz de conta. E aí não é assim. Existe, as tempestades aparecem, temos que estar fortes para atravessar. Mas os tempos ruins, eles vão vir para todos. E às vezes, né, assim, é o que eu comentei com o senhor, eu sou um dos leigos e consigo já ver essa alegria na igreja com essa minha aproximação, mas em algumas conversas, né, assim, as pessoas às vezes elas esperam que rezando os problemas vão ser resolvidos, né, assim, mas eu pedi e eu não fui atendido. E não é por aí, né? Assim, eu vi que, se eu estiver errado mais uma vez, o senhor me corrija, né? Que assim, a gente vai rezar e as nossas preces podem ser atendidas, sim, com certeza, ou então a gente vai ter acesso à sabedoria para atravessar por aquele momento difícil, né? Perfeito. É mais ou menos por aí. Perfeito. As pessoas, elas esperam de Deus mágica. Eu digo para elas, Deus não é mágico.
Não é mágica que no estalar de dedo as coisas se resolvem. A oração tem que ser busca por sabedoria, para a gente resolver os problemas. Existem os milagres que acontecem de forma extraordinária para a honra e glória de Deus. E aí eu digo para as pessoas, mas não contem com milagres, vivam. Porque milagres são acontecimentos extraordinários, são sinais dados aqui e acolá, em algumas circunstâncias. Mas para o milagre acontecer também, né, Frei, assim, a pessoa precisa acreditar. Não, é a fé. Precisa ter fé e uma fé verdadeira. Sim, né? Isso sim. Mas não anda acontecendo o tempo todo. Com certeza. Tá? Não anda. Fora isso, é vida, é empenho, é dedicação, é busca, é força, é a fé que te move, é superação, é isso que existe. Mas acho que tem um ponto interessante, né, Frei, que assim, às vezes a gente busca... Assim, é porque eu estou nesse momento de gratidão, de agradecer por tudo, né, que a gente tem. E às vezes a gente fica buscando grandes milagres, né, assim, sei lá, a cura da fome no mundo, a cura do câncer. Mas os pequenos milagres do dia a dia, eles são maravilhosos, né? E se a gente olhar por um prisma assim, mais cuidadoso, né, às vezes, esses dias eu estava vindo de Goiânia... E eu ultrapassei um carro e a hora que eu fui voltar, coisa de frações de segundo, passou um carro pela direita, assim, em altíssima velocidade. Se eu tivesse feito aquela virada ali uma fração de segundo antes, eu tinha batido o carro e estava com a minha família inteira. Então, assim, para mim aquilo foi um milagre. Né? Então, minha mãe bateu o carro ontem, sofreu um acidente, o rapaz furou o páreo, um acidente feio, bateu no poste, quebrou o poste, e ela, como sempre, sem cinto de segurança... E não teve nada. Né? Então, esses pequenos milagres, eu acho que a gente precisa pensar neles e ser gratos. Além né? desses daí, que são acontecimentos, o respirar é um grande milagre. Respirar, o acordar no outro dia. Tudo isso a gente tem que ser muito grato. Exatamente. Né? Uma vez eu consolei um casal cujo filho nasceu e respirou e morreu. Né? E eu disse para eles, olha... Ele fez a maior de todas as experiências, respirou. Uau. Depois veio e cumpriu a missão de vir ao mundo, respirar e dizer, vale a pena respirar, vale a pena viver. Olha a mensagem que seu filhinho deixou para nós todos. Porque quando é com a gente, né, a gente não consegue ver o outro lado, né, só ver ali o... Frei, eu vi lá também a questão do... Por que os judeus eles são tão bem-sucedidos em tudo que eles fazem? E eu fiquei curioso, porque assim, isso já vem, né, desde os tempos aí de Cristo e tudo mais. E qual que seria o Eu tenho motivo? Uma palestra sobre isso. Mesmo? Tenho. Olha só. Eu tenho uma palestra lá no YouTube. Quem quiser pesquisar Frei Rogério Soares, as 7 características que fazem os judeus prosperar. E tem consegue 7. só resumir aí brevemente para a gente ter uma ideia? A maior delas, vender. Vender. A gente vende tudo, né? A gente vende tudo, eles mais ainda. Uau. Você nunca vai ver um judeu pedindo esmolas. Porque quem sabe vender não precisa pedir esmola. Não passa fome. Não passa fome. Então, vender é a grande sacada, né, dos judeus e, enfim, de todos ali desse mundo semita, né? E tanto que nos meus projetos em Brasília, eu ensinava empreendedorismo primeiro, ensinava educação financeira, e aí agora, com o amadurecimento do projeto, a gente inverteu. Venda é a primeira aula. Uau. Quando você sabe vender, os seus problemas estão resolvidos, tá? Então já digo isso para você aqui agora. Se você quiser que seu filho tenha sucesso na vida, ensina ele a vender. Tá? Porque nós, como marido, nós estamos vendendo a nossa pessoa, assim, não sei se eu vou ofender o senhor assim, mas como frei, como padre, o senhor está vendendo ali, as né? ideias. As ideias, né? A gente precisa trazer mais pessoas para a comunidade, isso é vender um valor cristão. Isso, né? isso. A venda nesse sentido, sentido amplo, aberto. Exatamente. E cabe em tudo, vender cabe em tudo, tanto produtos como ideias, mensagens,
enfim, tudo. O Messias aqui, que é o nosso videomaker, ele é um excelente vendedor. É vendedor, né? Eu conheci ele através de um vídeo que ele fez por conta própria, de altíssima qualidade, e me apresentou. Então mandou ali uma amostra grátis do trabalho dele, e aí saber hoje a gente vender. tá nessa... Então, os judeus têm isso, né? Essa coisa do saber vender. O poupar também é próprio dos judeus. Poupar, ter dinheiro guardado. Os judeus têm essa coisa do dinheiro guardado. E eu digo para vocês que só prospera quem tem dinheiro guardado. Não, é impossível prosperar sem dinheiro guardado. Não tem. Eu digo, são duas coisas que fazem uma pessoa prosperar. É ter dinheiro guardado e sair do operacional. Sair do chão de fábrica. Quando o empreendedor consegue isso, aí pronto, ele vai. Aí ele consegue ter visão das oportunidades, consegue aproveitar as oportunidades porque tem dinheiro para isso, né? E os judeus, a gente tem essas lições. Agora eu teria que ver o vídeo, eu fiz o vídeo das 7 lições dos judeus, está lá no meu... Fica a dica aí. Está no meu canal, Frei Rogério Soares. O link. E é muito interessante, né? Muito interessante. E eles têm assim muito... Eles têm essa coisa da economia, de gastarem o essencial, muito bacana, o necessário. Então, são várias características deles ali, que eles são provedores da família, da casa. Então, tudo isso somado, os judeus nos dão grandes exemplos. Ô Frei, tem uma outra frase que o senhor falou também, que eu acho que pode ajudar muito aí o pessoal que está nos assistindo, principalmente aí as pessoas mais jovens. Se você não consegue encontrar um emprego, crie um. Como é que seria isso aí para o pessoal que está aí à procura, na busca de um trabalho? Todo mundo pode criar a sua oportunidade. Se ninguém quer te empregar, você vai vender. Vai vender. Vender é criar o seu trabalho, é criar o seu emprego, né? Empreender é criar o seu próprio emprego. E ninguém pode te impedir, porque você não pode obrigar uma pessoa a te contratar. Mas ninguém pode empatar você a empreender. Ninguém pode, né? Então, assim, quando eu digo, se ninguém quer te contratar, cria o seu emprego, vai à luta. Nesse sentido aí de E aí o brasileiro tem uma coisa, Carlos, que me impressiona, tá? Eu não sei o que foi que aconteceu na história nossa, e em algum momento da história, o brasileiro, na sua maioria, tem vergonha de vender. De sair para vender, de oferecer. Vender é oferecer. E eu não sei por que nós somos assim. Existem pessoas que despontam, mas não é como os judeus que todos são bons vendedores. Mas você sabe, Frei, que eu tenho uma visão similar a essa, assim, que... Eu morei na Inglaterra e trabalhei lá de serviços bem braçais, assim, de limpeza, o que me chama muita atenção é que o brasileiro ele tem vergonha de servir. Eu acho que é um pouco isso e acaba juntando com medo de vender, né? Porque o servir, às vezes, se eu estou servindo uma mesa como um garçom, às vezes ele acha que isso é pejorativo, e o servir, eu acho que é uma das bases, os princípios da igreja, né? Sim. Então, conectando o vergonha de vender com a vergonha de servir, acaba... É uma característica nossa, isso não é bom. Jamais. O mais complicado do nosso projeto lá em Brasília é quebrar esse gelo, essa vergonha na pessoa de sair para oferecer. E, infelizmente, isso não é ensinado nas escolas, né? Ainda bem que tem o Caena aí para criar esse... E nós temos outra frase, vender é oferecer. Sem oferecer... E eu dou uma aula, minha primeira aula de vendas, eu vou dizer aqui. Vou dizer aqui, a minha aula de venda. O que é vender? Vender é o seguinte, e eu pego isso com as petas. Sua meta é vender 20 pacotes de biscoito. É sua meta do dia? É. Então, esteja preparado, se programe para oferecer para 100 pessoas. Com certeza. 100 pessoas. Se você oferece para 100 pessoas para vender 20, você vai ter quantos nãos? 80 nãos. Está preparado para ter 80 nãos? Tá. Parabéns, você é um vendedor. Agora você abraçou as 20 vendas? Sim. Parabéns, você é um vendedor. Isso é vender. É vender. Tem que saber, tem que ser resiliente. 100
pessoas. Lidar com a frustração. 80 nãos. Exatamente. 80 nãos. Tem uma frase que eu gosto muito, Frei, que assim, vende mais, e é o que você falou, né, que é oferecer, mas vende mais quem oferece mais, né? Eu falo para o time aí, às vezes a gente tem ali os nossos vendedores que eles estão esperando o cliente chegar. E muitas vezes o cliente não vem à loja, hoje ele está comprando pela internet, então assim, a gente precisa chegar até o cliente, né? Frei, e agora tem aqui esse aqui é o último livro do senhor? Esse é o último, ano que vem vai sair um outro, que eu posso dar um spoiler aqui. Esse aqui, Emagreça Rezando. Qual que é o... Depois a gente fala do outro, então. Emagreça Rezando, esse aqui eu li. É um trabalho maravilhoso, porque... Vou passar já a palavra para o senhor, mas que essa junção dos 3 profissionais, porque eu sempre tive dificuldade para emagrecer. Eu sempre fui acima do peso e agora, de um tempo para cá, consegui, mas é um desafio. E o livro faz sentido, né? Total sentido, porque a gente junta um profissional de educação física, né? Junta um psicólogo e o senhor na área espiritual. Né? Então, assim, eu acho que é impossível alguém tentar emagrecer sem ter esses isso 3 conectado, né? E tem 2 frases que eu tirei de lá que eu achei maravilhosas, que se não me encho de Deus, me encho de comida. Então, pessoal, quem está gordinho aí, ó, vai para a igreja, vai procurar a espiritualidade. Diz-me como comes e dir-te-ei que almas tens. Papa Francisco. Olha só. Eu começo o livro com essa frase, né? Exatamente. Diz-me como comes e dir-te-ei que alma tens. Gente, a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus está intimamente ligado com a alimentação. Não se pode separar. O que é que o mundo moderno fez? Separou. Você come para cá e busca Deus para lá. Não. A mesa onde você come é o lugar da sua relação com Deus mais favorável. Tanto que a gula é tida como a mãe de todos os pecados. Uau. A gula, ela mata a alma. Mata a alma. A mesa é o lugar para eu viver o meu encontro com Deus. Então, quando eu escrevo o livro, foi observando assim as pessoas numa vida desenfreada na mesa, na comida, e também desregulada na vida espiritual. E aí, os padres do deserto, que viveram no século IV, 5 ali, depois de Cristo, eles que criaram essa conexão da mesa com a vida espiritual. Eles passaram a entender que quando eu exerço o meu autodomínio à mesa, quando eu digo não, eu vou parar aqui, eu não vou comer isso, vou comer aquilo, você também exerce o autodomínio na vida. É tudo conectado. É um exercício, é tudo conectado. Se eu sou desregrado à mesa, eu sou desregrado na vida, em todos os sentidos. Então, o autodomínio que nós, seres humanos, somos cada vez mais humanos quando nós somos cada vez mais senhores de nós mesmos. Uau. O autodomínio. Então, pessoas que não têm autodomínio, elas vão se desumanizando, despersonalizando. Porque se ela não tem autodomínio, ela vive a tirania da carne. Se entrega a qualquer desejo. Se entrega a qualquer desejo, exatamente, pronto. Aí vem consumismo. Matrimônio. Exatamente. A gula também está ligado com a luxúria. Há uma conexão também muito grande com a luxúria. Então, assim, são muitos males. Quando eu me controlo à mesa, quando eu vivo uma vida sóbria, a minha vida vai ser assim também em todos os outros sentidos. Então, eu estou falando de uma coisa muito séria, muito séria. E o livro, eu estava até conversando hoje com os padres lá em casa, que o livro, a minha grande proposta é trazer um pouco da vida asceta, do ascetismo, para a vida moderna, para a vida da cidade. É porque está tudo muito fácil, tudo à mão, toda Exato. hora disponível, entra no celular, pede o que quer, a hora que quer. Exatamente. E aí nós condenamos muitos processados, os ultraprocessados. Outro dia eu estava, acho que foi aqui em Jataí, viu? Eu parei num posto de gasolina e uns jovens, umas meninas, uns meninos, cada um com meio litro de Coca-Cola e um biscoito de bolacha recheada com Coca-Cola. Você imagina que bomba! Porque o biscoito recheado, eu fico imaginando hoje, como é que eu comia isso, meu Deus do céu? Como é que eu abri um pacote de biscoito recheado e comia? Isso é um desastre.
Um desastre. É o senhor que morou na Itália, aquela comida maravilhosa. Comida feita toda na panela, na cozinha. Variedade, a quantidade de ingredientes que a gente consome hoje é muito restrito, né, Frei? O que era consumido. Então, assim, a quantidade de frutas é tudo muito resumido. E isso quem consome, né? E o desafio maior ainda para as crianças. Eu tenho filhos pequenos e, assim, é extremamente difícil você fazer. Porque a gente opta pelo palatável. Então a gente saiu do nutrir o corpo para agradar o paladar, que é puro prazer, né? Que é o mesmo princípio da droga. O paladar, ele faz descargas de dopamina e serotonina no cérebro. E lá na frente vem a ressaca, né? Que você tá... E o estômago, acho que tem alguma questão assim, que é o segundo cérebro. Né? Sim. Não sei, nosso intestino é o segundo cérebro. Acho que tem o intestino, né? Mais neurônios, né? Tem do que o cérebro, assim. Tem tudo a ver. Então o livro ele está um sucesso, ele está vendendo no Brasil inteiro. Nós estamos com 6 meses de publicado, a gente chegou na 4ª edição. Uau. Em 6 meses. Então hoje a Canção Nova vende, a Amazon vende, Loyola vende, várias livrarias no Brasil vende. Eu recebo mensagem, eu recebi mensagem de uma pessoa que disse que leu o livro numa sentada. E é possível ler numa sentada. Sim, é um livro muito agradável de leitura, muito bacana, né? Frei, então conta aí o spoiler pra gente aí do próximo livro, qual vai ser Próximo livro já está quase pronto, é um livro de autoconhecimento, o título já posso dar aqui, né? A missão é você. A missão é você. Uau. Quando a gente realiza essa missão, que é a maior de todas, desvendar quem sou eu, aí eu cumpro todas as outras missões com excelência. Então eu sei que tem muito livro de autoconhecimento por aí, mas o livro que eu estou escrevendo ele é disruptivo, ele parte de outros prismas, ele não parte da potência, das nossas potências, parte das nossas fraquezas. Então o ponto de partida são as fraquezas, por isso que ele é meio assim interessante, né? Porque eu vou nas fraquezas, eu faço a pessoa mergulhar nas suas fraquezas, encarar as suas fraquezas. E o meu princípio de humildade é encarar a verdade sobre si, reconciliar-se com ela e encarar a vida como ela é, né? O pior cego é aquele que não quer ver, né, Frei? Assim, a gente tem vários casos de pessoas que estão doentes, não vão no médico e depois não consegue curar, né? Conectando com a questão de Deus. Tem uma história em que eu gosto muito que acaba de encarar a verdade, né? Tinha lá a pessoa se afogando, não sei se o senhor já ouviu essa historinha, e aí ele fala, não, Deus vai me salvar. Aí vem um barquinho, a pessoa, não, Deus vai me salvar. Vem um navio, Deus vai me salvar. Vem um helicóptero e Deus vai me salvar, né? E depois ele vai questionar lá Deus, né? Por que Deus não salva? Falou, mas eu te mandei tudo que você precisava e você não viu, né? E eu também me baseio em São Paulo e em Santo Agostinho. Santo Agostinho que se converteu já depois de uma certa idade, né? E ele conta no seu poema que estava muito fora dele mesmo, indo buscar longe. E quando ele mergulhou dentro de si, sob a guia de Deus, aí ele encontrou a verdadeira felicidade. Tudo fez sentido. Sob a guia de Deus. Então, o que eu proponho no livro é esse mergulho em si, dentro de si, sob a guia de Deus, em busca da verdade. E a visão de São Paulo seria em que sentido, Frei? São Paulo, ele tem uma carta lá onde ele diz, eu me glorio das minhas fraquezas. Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Parece meio paradoxal, né? Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Aí fora isso é só lendo o livro, porque esse é o ponto de partida. Já foi demais, senão tenho que lançar o ano que vem, agora nas férias de janeiro eu vou. Se precisar de alguém para ler o Rascunho, Rascunho, pode enviar para mim, viu? Que eu adoro ler. Posso mandar. Ô Frei, aqui falando um pouquinho de coisas diferentes, eu vi lá e eu não sei o motivo, assim, a história, se existe uma história por trás sobre a arquitetura da Catedral de Brasília. Tá. As mãos, eu não imaginava. Tem uma história por trás disso? Sim, dizem que tem uma história, e eu inclusive postei no meu Instagram, tempos atrás. Dizem que quando Neemiah fez, ele se inspirou
nas mãos do padre que eleva a patena aos céus. Uau. Na hora da consagração. E aí por isso que ficou aquelas essas pontinhas saindo assim, e tem na verdade um círculo ali, e quando você imagina isso, tem sentido. Exato, total sentido. É uma oferenda. É a oferenda. Então ele teria se inspirado na mão do padre. E aí eu fiz o gesto assim, alguém fotografou, e eu coloquei paralelo uma montagem. A montagem foi lateral. Uhum. Que história bonita. O Frei Roger veio? Bem, eu tenho o meu personagem, o Frei Roger. Sim, tá veio. Aí, a gente não falou dele até agora. Coitado, ele estava aí parado. Tá aqui. Seja bem-vindo, Frei Roger. Obrigado. Conta um pouquinho aí pra gente do Frei Roger, Frei... Eu sou o Frei Roger. Eu gosto de ir à missa e gosto de brincar com as crianças também. Mas aqui em Jataí eu não conheci ninguém ainda. Manda um abraço pro Antônio e pra Ana, então, meus filhos. Frei, uma bênção pra eles. Oi, Antônio. Oi, Ana. Eu gosto de ser amiguinho de todo mundo. Quero conhecer vocês. E eles já estão indo na missa lá. Muito bem. O Frei Roger, ele é um parceiro, ele é um amigo, né? E ele é assim, ele ama participar da missa e é uma criança normal, como todas as outras crianças, né? E ele chegou na minha vida assim, meio de repente. Como que aconteceu? Foi numa missa que a gente ia fazer um fantoche. Ia ser fantoche. E aí me disseram que eu ia ter o meu boneco e que eu ia, por trás de um cenário, eu ia ter minhas falas lá, que eu não precisava aparecer, porque eu ia só ler a fala, né? E aí, no dia, estava tudo anunciado, não levaram o cenário. E eu, para não decepcionar as crianças, transformei ali em cima da hora, no boneco que seria um fantoche, eu transformei no ventríloco. Então o Frei Roger, ele na verdade é um ventríloco. E depois eu percebi que eu tinha um certo dom. Nasceu. Parabéns. E o que falta para ele aparecer aqui em Jataí? Então, em Jataí ainda, não sei. Oportunidade, o convite. Aqui também não tem uma missa das crianças, aqui na Nossa de Fátima ainda não tem. E aí eu apresentava na missa. Talvez algum dia na catequese eu apresente o Frei Roger, ele é assim, muito simpático. E o Frei Roger fazia parte do seu show de stand-up? Porque tem um show de stand-up. Eu tenho um show de stand-up, tenho. Ele fez parte também. Ele fez uma palhinha, ele entrou, e meu show de stand-up com o título Brasília Precisa Rir. Esse show nasceu porque eu percebia que as pessoas de Brasília, sobretudo o plano piloto, não é uma crítica, mas é uma constatação, elas riam pouco. Brasília é uma cidade que ri pouco, uma cidade muito formal, uma cidade séria, é tudo muito formalidade. Meus paroquianos eram juízes, eram desembargadores, eram funcionários públicos, e eu achava que precisava rir. Brasília precisava rir mais. E eu criei o show Brasília Precisa Rir, e foi um espetáculo. Depois eu posso mandar o link para você assistir, está no YouTube. Mas o senhor consegue dar uma palhinha aí? Só um trechinho aí do que a gente pode encontrar lá? Eu tenho que se preparar, assim, me incorporar. E eu faço vestido de padre, né? Vestido de padre, não é... São piadas. Na verdade não são piadas. São histórias. São histórias minhas. E aqui em Jataí, em vários lugares que eu já fui, nas casas das famílias, eu conto essas histórias, porque eu rio das minhas mazelas, dos meus fracassos. Na verdade, eu conto os meus fracassos e as pessoas acham graça, sabe, daquilo. Ô Frei, vamos fazer Vamos fazer um Jataí Precisa Rir. Vamos, olha aí, ó. Dá para fazer. Eu quero fazer aqui. Olha que legal, vamos organizar. É muito bacana, eu me diverti muito. As pessoas, foram 2 horas de show, 2 horas, as pessoas rindo do começo ao fim. Eu não sei se era no E eu já tenho histórias daqui, da cidade. E no show que eu vou fazer em Jataí,
eu já vou contar coisas Histórias cômicas daqui, reais. Eu só conto fatos verídicos. Né? Aqui legal. eu só conto fatos verídicos. Né? Aconteceu aqui, posso contar. Vamos lá, contar alguma aqui. Aí. Que já está aí já. Vamos lá. Eu estava atendendo e chegou um rapaz, né, afeiçoado, alto, e começou a conversar, direção espiritual. E aí, no meio da conversa, ele disse: padre, eu tenho uma coisa assim. Outro dia eu estava conversando com a freira e me deu uma vontade de matar a freira. Eu falei: meu Deus do céu, me deu vontade de matar, não sei o que é. Eu queria entender porque que me veio aquela vontade ali dentro de mim. E eu fiquei meio espantado. Ele disse: e eu estou sentindo a mesma coisa agora. Matar o padre? Eu falei: olha, vamos com calma. Eu acho que nossa sessão já acabou. Se tivesse tava só vocês dois? Só nós na sala. Confessionário, não? Só nós dois. Meu Deus. E eu estou sentindo a mesma coisa agora. Eu falei: olha, eu acho que já está bom por hoje, vamos buscar. Aí foi quando eu mudei o foco. E aí, olha só que situação que a gente passa, né? Nossa. Situação que a gente passa. Essa não é cômica, mas assim, contando depois está tudo bem. Não, depois está tudo bem. Depois está tudo bem. As minhas histórias são assim, né? Não, eu estava vendo lá, assim, o senhor contando a rotina dos padres ou dos freios de uma maneira geral, é uma rotina exaustiva, né? Assim, eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, não têm noção não tem noção do tanto que vocês trabalham, do tanto que vocês são requisitados o tempo todo. E tudo mais, né? A cobrança que existe em cima de vocês, de uma maneira geral aí, né? Nós estamos em todo momento na vida das pessoas, em todos os momentos. Do nascimento, batizado, primeira comunhão, adolescência, casamentos, né? Aí depois vem a doença, abertura de negócios, doença, né? Hoje eu vou no hospital atender um senhor, né? E depois o velório, né? Os velórios, o padre tem que estar no velório, que é uma coisa que a gente está fazendo muito aqui. Velório é uma coisa que a gente não deixa passar, é um momento de maior vulnerabilidade de uma família quando perde alguém. E ali o padre tem que estar ali, né? Tem que estar. Tem que estar. Então, assim, a gente trabalha muito. Eu acordo 5h40 da manhã e durmo meia-noite todos os dias. Todas as noites eu tenho alguma coisa. Então, a gente não tem dupla jornada, nós somos tripla jornada. É manhã, de tarde e de noite. Desculpa assim, a brincadeira, assim, mas é porque tem agora a semana 4x3 que eles querem fazer, né? Aqui é 6x1, né? Você trabalha 6 dias, folga 1, agora quer colocar 4x3. Quer diminuir, eu vi isso daí. O padre não tem. Não tem nem chance disso. Domingo de folga, então, uma vez por mês? Não jamais, tem, não, né? nunca tive domingo. Domingo a gente folga na segunda. Mas se acontecer alguma coisa, tá disponível. Tá dentro, então é uma folga. Obrigado, assim. né, Frei? Acho que tem que agradecer vocês aí, gratidão aí, como eu faço parte agora. Antes eu nem falava assim, você se considera cristão? Eu falo, poxa, mas eu não vou na igreja, eu não sou batizado, né? Assim, hoje eu já me considero cristão, que eu frequento e tudo mais. E um dos motivos foi justamente para seguir a minha esposa. Ela é cristã, né, desde de nascimento e tudo mais, e ela queria casar na igreja, né? Então, assim, eu estou honrando a minha esposa, né? É um valor importante para ela. E foi a primeira coisa que você me disse quando foi lá na igreja, foi isso. Padre, eu quero me aproximar mais. Exatamente. Eu quero estar mais na igreja. Eu falei, tá no lugar certo então, vamos lá. E como fez sentido, né? Porque assim, quando a gente vai se aproximar, porque assim, né, lógico que eu ainda tenho os meus questionamentos e as minhas dúvidas, angústias, né? Mas quando a questão da fé, né, o acreditar sem ver, sem ver fisicamente, né, é muito, e hoje faz muito sentido para mim, assim, estar lá presente e vivendo isso, né? Eu acho que, não sei se eu falei já, mas falei nos outros episódios que, assim, nesse ano para mim foi a coisa que mais teve significado. Eu vi falar aqui de uma profecia do Monsenhor Jonas Abib, que o senhor ia, em um futuro próximo, seria falar o que foi. O senhor já falou ela? Já? Não falei. O senhor já está pronto para falar o que o...
Como o Senhor Esse momento te- foi um momento muito significativo na minha vida. Eu era seminarista em Roma. E lá numa celebração eu encontrei Monsenhor Jonas Abib, numa missa. Depois da missa, eu fui cumprimentá-lo e disse: eu sou brasileiro, eu estou estudando aqui e sou seminarista. E aí ele fez ali, ele pegou nas minhas mãos, tem até a foto no meu Instagram, Eu vi. segurou forte. Naquela hora ali ele olhou nos meus olhos e disse, né, essa profecia sobre mim. E assim, eu de fato virei padre. Isso aí, ele disse: você vai ser um padre assim, assim, assado. Ele disse como eu seria o padre. E fez total sentido. Total sentido, está fazendo, porque ainda está se cumprindo. Uau. Então eu não falei assim da profecia como ele disse, porque está se cumprindo, né? Sim. Ele disse como seria padre. Você vai ser assim, assim, assim. E essa caminhada está Está correspondendo, se concretizando. como ele falou, Monsenhor Jonas Parabéns. Abib. Ô Frei, e esporte, assim, eu vi lá que o senhor é um atleta. Eu sou atleta, sou. Assim, é futebol, ping-pong, o jiu-jitsu lá o senhor lutou também ou só coordenou? Não, o jiu-jitsu eu fiz uma aula Fez uma aula. dessas experimental, né? Mas não sei, eu não gostei muito não. Eu achei um negócio muito contato, esse negócio muito pega-pega assim, aquele negócio ali, não gostei muito não. Mas aí vai skate? Aí O senhor eu... andando de skate, surf? Surf, eu sou um padre surfista, aprendi a surfar em Salvador, Uau! com 30 anos. Mas 30 anos você não sabia nem nadar. Não eu sabia vi. nadar, eu aprendi a nadar. Aprendeu a nadar, já virou surfista. Virei surfista. Eu gosto de me desafiar. Eu gosto de aprender coisas fora do meu ofício. Isso faz bem para minha alma, me rejuvenesce. Mas o meu esporte preferido é o futebol. Futebol, eu gosto de jogar bola. Eu amo jogar bola. Não, claro, nunca fui um jogador assim que se destacava muito, mas eu gosto de estar na quadra. Interagir com as pessoas. Eu gosto de interagir, eu sou fominha de bola. Quando eu entro, eu não quero sair. Você Aqui é não goleiro? joguei. Eu vi lá, parece que é goleiro? Não, eu sou atacante. Ótimo. O meu estilo é um estilo assim, vamos lá, um jogador assim. Eu acho que eu sou um estilo Romário, sabe? Ah, você Eu fica na banheira. Banheira. Eu sou um estilo Mas o senhor Romário. falou que não jogou aqui em Jataí ainda. Não joguei ainda. Ó, gente, vamos trabalhar aqui para convidar o Frei para o nosso... Não joguei. Eu não sou um jogador de futebol, mas posso tentar. Mas eu jogo vôlei também. Bacana. Eu jogo vôlei, qualquer esporte eu gosto de esportes, mas aqui eu estou praticando pouco. Ô Frei, a gente já está aí caminhando já para o final do nosso episódio aqui. E hoje é dia 24, véspera de Natal, né? A gente está aqui. E muito se diz, né, sobre a perda de sentido do Natal, que esse comércio, né, a data, se eu não me engano, a data mais importante do comércio mundial. Mas o verdadeiro significado do Natal, se você puder falar um pouquinho para a gente, né? Assim, a questão é celebrar o nascimento do menino Jesus. A profundidade do Natal, ela está, inclusive, de forma bem profunda, está no Evangelho de João, capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, ou seja, a palavra de Deus. Uau. A palavra que criou o universo, a palavra que criou os mares, Deus disse: faça-se, e se fez, haja luz, né? Então Deus disse, a palavra criou tudo, e essa mesma palavra se encarnou, e o nascimento do menino Deus é a expressão da encarnação dessa palavra. Então essa palavra virou gente, virou um de nós, tudo igual menos no pecado. Então Deus que veste da humanidade, para que a humanidade se vestisse de Deus. Isso é Natal. Uau. Deus que se veste da humanidade para a humanidade se vestir de Deus, para a humanidade alcançar Deus. Essa é a grande profundidade. Até mesmo o presépio, se não souber bem interpretar, até o presépio, até a manjedoura pode esconder o grande significado do Natal, que é a palavra se fez carne. Eu não tinha conhecimento. Porque às vezes a gente fica muito no menino, tudo bem, o menino, mas quem é o menino? O menino é Deus. Essa palavra
que se concretizou, que virou, que se tornou, se encarnou, a encarnação do verbo é palavra, né? Tem uma tradução, ação, né? Então é esse verbo então esse é o Natal, né? Como que a gente celebraria o Natal de uma forma alegre, em comunhão com a igreja? Uma ceia assim mais cristã, né? Não só a ceia, mas a gente vai... porque hoje tem a missa... A missa do Galo. A missa do Galo e amanhã também, né? A missa do Galo e amanhã a missa de Natal. A missa de Natal, né? Exatamente, tem essas duas missas. Então, assim, para um cristão é participar das missas, são celebrações belíssimas, e buscar se comprometer com aquilo que está sendo celebrado. Nós vamos escutar muito Jesus, príncipe da paz, nós vamos escutar muito luz que ilumina os povos. Então, se comprometer com ser essa luz, ser essa paz, porque não basta só você participar de forma exterior das celebrações de Natal, a gente tem que se comprometer com o significado de tudo isso. O mundo precisa ser melhor com o nascimento de Jesus. Um momento, uma oportunidade de se reconectar. Já vem o ano novo, né, com novas oportunidades, novas metas, então se reconectar com Deus. Eu estou pensando numa palestra também, ou uma mentoria, não sei ainda, que é desenvolver nas pessoas a capacidade de ter a coragem de agir como Jesus agia. Ter a coragem. Tem um livro que uma funcionária me indicou, que é Em Seus Passos. Deve ser. Eu vou depois até posso... Que é... os empresários foram desafiados a agir como Jesus agiria. Me interessa ver esse livro. Né? Então, assim, o dono de um restaurante, por exemplo, Jesus venderia bebida alcoólica? E, assim, ações muito... Até tem um caso que eu não me recordo, assim, eu não sei se é verídico, né? O caso aqui do Brasil, das borrachas, depois eu vou validar, mas vou falar assim mesmo, né? Que um dono de uma grande empresa que fazia borrachas escolares e tudo mais, ele mudou o negócio dele porque essas borrachas elas tinham um custo maior, ela gerava desavença entre as crianças, porque uma tinha uma borracha mais bonita e tudo mais, e aí ele mudou o negócio para um negócio que ele acreditava que fazia mais sentido, né? Então, bem bacana. Frei Rogério, tem também lá aqui 5 dicas para viver bem em 2020. O senhor se recorda delas? Eu vou falar aqui. Você então, fala, eu fiz isso uma vez. E aí o senhor só valida se elas serão válidas aí ainda, para né? 25. Isso deve ter uns 4, 5 anos isso. 4 anos, 2020. Então, assim, se elas fazem sentido para 2025, se a gente precisa mudar elas, né? Vamos lá. Então, primeiro, respeite seus limites. Segundo, não absorva para si a dor dos outros. Terceiro, viva o presente. Quarto, perdoe e não se vingue nunca. E quinto, faça tudo isso com Deus. Perfeito, tá valendo. Respeite seus limites. As pessoas, elas, de fato, elas ultrapassam os seus limites, né? Buscar, então, o perdão, se vingar é uma coisa horrível. É um veneno que você se envenena com o sentimento de vingança. E às vezes não é nem se vingar da pessoa que lhe fez mal, às vezes as pessoas estão se vingando da vida. Não houve uma cura, e ela está se vingando da vida. Então tem que entender tudo isso. Sim, essas coisas aí, não absorver a dor do outro. Tem pessoas que sofrem muito, e quando você entra muito na dor do outro ali de forma sem um preparo, você é mais atrapalha do que ajuda. Para você ajudar alguém, você tem que se compadecer, mas não sofrer aquelas dores no seu corpo, né? Essa questão de vingança, tem uma história aqui que é familiar e muito pesada. Eu comentei com o senhor que meu avô veio da Itália, né? E ele foi assassinado. E meu tio estava perto, assim, isso trouxe uma dor, um peso tremendo para a família. E assim, o pessoal querendo se vingar
do assassino, e aí tem a família do assassino que morava na cidade. Assim, se a gente não souber lidar com isso, isso passa para as outras gerações, né? Esse peso. Passa. É uma história familiar aí bem difícil, mas que é muito pessoal de cada um também, né? Cada pessoa ali precisa entender e buscar lidar isso aí da melhor maneira, né? Eu sempre gosto de terminar aqui, Frei, com uma frase, né? E eu tirei essa frase lá do Instagram do senhor. Os seguidores nunca saberão o quão duro é para o líder criar um caminho. Como isso é poderoso, né? Os seguidores não têm noção do que o líder passou para criar aquele caminho, né? Desbravar caminho. Ir na frente, correr o risco. E é necessário existir essas pessoas. E sofrer o olhar crítico. Se chamar de louco. Às vezes irresponsável. Tem tudo isso. Eu já passei muito por essas fases, eu digo que ainda estou nela, mas eu já tenho um certo caminho, mas a gente sofre muito. Demais. Mas a gente tem que ter as costas largas para estar recebendo essas bordoadas. Vai ser igual a todo mundo. E a coragem de fazer. Eu prefiro me arrepender porque fiz do que me arrepender por deixar de fazer. Exatamente, porque o resultado de não fazer a gente já sabe, agora o resultado de fazer é imensurável, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Correr riscos, isso é instigante. E nessa linha, Frei, aqui, antes de passar para o senhor fazer aí o seu fechamento, já falando de correr risco, eu vi lá que o senhor tem alguma dica para como superar o medo quando se vai dar um passo arriscado ali. Tem um caminho aí para a gente seguir? Como superar o medo, não sei se é isso, mas o que eu digo para as pessoas é, mesmo com medo, vai. Uau, isso é muito poderoso, né? Mesmo com medo, vai. Pula. Então eu pego muito a imagem do paraquedista, né? De primeira vez. Aquele que sobe lá, eu nunca faria isso, tá? Eu já fiz. Você já fez? Já fiz. É maravilhoso. Eu imagino. Mas hoje eu já não faria mais porque eu tenho os meus filhos, né? Pois é, mas assim, você chega lá, dá aquele medo, mas você pula. Então, diante da vida é a mesma coisa. Medo sempre vai ter. Mesmo com medo, vai. Essa é a minha frase. É isso aí. Frei, muito obrigado pela visita, pelo bate-papo. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí para os nossos convidados? Agradecer, Carlos, pela entrevista. Você fez aí realmente um pente fino aí nas coisas que eu faço. Muito feliz. Acho que para eu que estou chegando aqui na cidade de Jataí, vamos dizer, estou aqui uns 8 meses por aí, ou 9, não sei bem, mas cheguei esse ano, então assim, acho que vai ser o pessoal te conhecer melhor. O pessoal me conhecer melhor. É muito bom, muito obrigado, vamos divulgar. E parabéns pelos seus empreendimentos também, pela sua vida em família. E dizer para todas as pessoas que nós estamos à disposição, né, aqui da cidade, à disposição na vida espiritual e na vida também assim empresarial das pessoas. A gente está aqui para colaborar. Que bacana, Frei. Olha, foi o podcast mais longo, né? Então o bate-papo estava muito bacana. E sem falar que eu tive que cortar um monte de coisa aqui, senão a gente ia se delongar. Então, pessoal, antes da gente encerrar agora, o Frei Rogério, independente aí da sua crença, da sua religião, o Frei Rogério vai fazer uma bênção aqui para todos nós. Deus, neste Natal, abençoe você, abençoe a cidade de Jataí. Eu rogo bênção sobre essa cidade, sobre todas as pessoas, que possamos prosperar. Prosperar no sentido de mais união, mais fraternidade, mais amizade. Que nós possamos crescer juntos nas virtudes, nos valores, na ética. Isso faz uma cidade ser uma cidade realmente extraordinária, como é Jataí. Deus abençoe você, sua casa, seu trabalho, seus empreendimentos. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.